né? Tudo Deus faz perfeitamente, né? Aí poderia ter batizado até naquele dia, né? O irmão Rodolfo foi batizado, mas Deus quis hoje, se realizasse hoje, né? A honra e a glória seja dada ao nome de Jesus Cristo por isso, né? E eu estou muito feliz, muito mais Deus está feliz por essa decisão, né? Você já tem essa lá no seu coração, teve essas lutas, essas dificuldades, mas tudo tem o seu momento certo, né? Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então hoje foi um propósito de Deus de acontecer esse ato na sua vida. Então nós vamos ler uma porção das escrituras, não vamos alongar muito, a gente poderia falar aqui a tarde todinha, entrar pela noite, mas não é necessário, né? Eu me lembro daquela passagem do centurião, né? Quando ele disse para Jesus, só uma palavra, Senhor, e o meu criado sarará, não precisa muito, eu não sou digno, ele disse para Jesus, eu não sou digno que tu entre no meu telhado, eu sou autoridade, tem um homem à minha disposição, posso mandar ele ir, posso mandar ele vir, ele vem. Aí Jesus disse, nem em Israel eu achei tanta fé assim, vai, pelas tuas palavras teu criado sarará. E ali aquele momento sarará. Então não precisa muita coisa, poucas palavras, para você que tem a revelação da palavra, é o bastante. Diante desse mundo que nós estamos vivendo, não precisa muito, é só permanecer ao lado da palavra de Deus. Então aqui em Lucas capítulo 24, versículo 44 e diante, diz assim, que foi necessário Jesus abrir o entendimento dos discípulos. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, Deus também tem feito essa mesma coisa. Aberto o entendimento espiritual para você entender as coisas espirituais. As coisas espirituais não se entendem naturalmente, é pelo lado espiritual. E quem é espiritual, quem tem uma semente de Deus no coração, vai compreender as coisas de Deus, né? Você vê ali Nicodemos, capítulo 3 de João, ele pensou que tinha que nascer, voltar no ventre da mãe dele para poder nascer de novo. Mas eu estava falando do nascimento da água e do Espírito, nascer de Deus. Quem nasce de Deus, né, é diferente, não é como nascer da carne e do sangue. Então aqui, Jesus, nessa palavra, nessa escritura aqui, versículo 24 e 44, diz assim, e disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Abriu o entendimento dele espiritual. Eles tinham andado com Jesus 3 anos e pouco, mas ainda não sabia quem era Jesus, né? Então foi necessário Jesus abrir o entendimento deles para eles compreender acerca ali do evangelho que Jesus tinha deixado com ele, né? Acerca das coisas espirituais. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E nós cremos que ele ressuscitou, né? Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. É por isso que a igreja está sendo chamada. Deus está chamando uma igreja através desse nome, né? Através desse nome, porque ele morreu e ressuscitou. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha ocular e auditiva e visível, né? Eles viram, ouviram, né? E testificaram dali do Evangelho de Jesus Cristo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram em Jerusalém, Jesus mandou eles ficar em Jerusalém. E ali em Atos 2, quando eles ficaram em Jerusalém, conforme Jesus tinha solicitado, tinha pedido, aqui depois de ler essa história aqui que o Espírito Santo desceu
Ali eles começaram a pregar o evangelho em outras línguas, né? E aquelas pessoas ficaram maravilhados, aqueles homens que estavam lá de outras nações maravilharam, né? Pelo que Deus tinha feito aquele sobrenatural. E eles ficaram tão felizes, tão assim, compungidos em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. 2 de Atos, versículo 36 em diante, depois que Pedro fez aquela pregação para eles ali, e aí Pedro estava dizendo aqui, falando, né, o Espírito Santo na boca de Pedro, ali falando, diz as seguintes palavras: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Porque ali também estavam as pessoas que haviam crucificado Jesus, né? Os romanos, né? Aquelas pessoas estavam ali também. E foram ali para também ver, criticar, que a festa do Pentecostes era uma festa que ele comemora a libertação do povo ali que saíram do Egito. Por isso que Jesus mandou eles ficar em Jerusalém, porque todo ano tem essa festa lá. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, né? Estava Pedro e estavam os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então Deus está chamando, né? Através da sua palavra, como tem chamado o irmão Nery, tem chamado o irmão Edivaldo, tem chamado a mim, né? Passei muito tempo numa religião, né? E tem chamado a tantos. O Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que foi restaurado hoje, né? Através de uma mensagem profética. Sabemos que Deus enviou uma mensagem nesse tempo do fim para voltar à mesma fé dos apóstolos. Não outra fé, mas a mesma fé, como eles pregavam, como é que eles ensinavam, como é que eles viviam. E Deus tem restaurado isso hoje, através de uma mensagem profética. Deus enviaria uma mensagem no tempo do fim para restaurar a fé, converter o coração dos filhos aos pais. E Deus tem nos convertido à mesma fé, porque Jesus não vinha buscar uma igreja diferente que Ele deixou, né, ali em Atos, que Ele deixou ali no princípio. Ele vai vir buscar uma igreja como Ele deixou no princípio. Então precisava de uma restauração, diante de uma confusão tão grande religiosa que nós estamos vivendo. Ainda Deus envia uma voz para tirar desse engano chamado religiosidade. E aqui nós vemos que Jesus também falou em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-as em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Eu sou pai, sou filho e sou espírito. Sou pai porque me casei, né? Até a aliança está até afogada, porque a gente perdemos peso, né? Aí ainda vai apertar ela. Mas através desse casamento, teve 2 filhas, qual você conhece, né? A minha filha Geise e a minha filha Ellen. Sou pai, título de pai. Mas também esse pai aqui, esse pai que está falando, também é filho. Por quê? Porque um dia meu pai, né, vocês conhecem, meu pai casou com minha mãe, através do casamento dele veio a minha pessoa, veio a minha concessão, minha existência. Então eu sou filho deles, né? E tem um espírito que Deus colocou em mim. Sou pai, filho e espírito. Não sou 3 pessoas, sou uma pessoa manifesta em 3 atributos, 3 ofícios, né? Também posso ser tio, posso ser avô, como eu sou avô, até meus netos vão chegar agora, daqui a uns dias, né? Mas esse pai, esse filho, esse espírito tem um nome, foi dado um nome a mim, aí no cartório, para poder me identificar com a sociedade, para poder
ter uma casa, para poder fazer meus negócios. Você tem que ter um nome. Se você não se coloca um nome em você, você é considerado uma pessoa indigente. Uma pessoa que não tem nada para a sociedade, não vale nada para a sociedade. Né? Até você vê muitas vezes uma pessoa quando morre não sabe onde está os parentes das pessoas, é enterrado como indigente, como pessoa que não é conhecida, porque não foi encontrado a família, o nome da pessoa. Então foi dado o nome a mim, né, ali no cartório. Meu nome é Jânio Pedro Rodrigues, mas eu sou Pai, Filho e Espírito Santo. E mesmo aqui Jesus falando aqui, batizando em nome do Pai. Pai, qual é o nome desse Pai? Qual é o nome desse Filho? Qual é o nome desse Espírito? Ali que Jesus pediu, o nome, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito. Em Atos dos Apóstolos foi revelado o nome. Senhor Jesus Cristo. Em seu nome se pregasse o arrependimento. Começando por Jesus. Qual é o nome? Jesus Cristo. Então esse nome, que nós somos redimidos, todos os pecados. Não a água em si que perdoa o pecado, mas o nome que é invocado. Então ali você vai ser uma nova vida, uma nova criatura. É como um bebê que nasce, né? É começar tudo novamente. E ali, aí vem os primeiros, você cai, você levanta, cai, até você se firmar mesmo, assim, ficar firme. Assim é um cristão. Ele vai crescendo nessa estatura. Mas a primeira parte é a fé, é a justificação, ser justificado de todos os pecados, aqueles que você se lembra e aqueles que você não se lembra. E ali, para frente e diante, Deus vai guiar você até o batismo do Espírito Santo. Porque aqui Pedro fala, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom singular do Espírito Santo. Esse dom é a própria vida de Jesus Cristo morando em você, né? A gente vê muitas pessoas que até é batizado no nome de Jesus Cristo, né? Como está sendo filmado, não consegue permanecer até o final, né? Mas pode ser um salvo, pode ser uma salva, né? Mas o eleito, a eleita, o filho e a filha de Deus, ele vai lutar com tudo que pode para no final ser coroado, porque a palavra de Deus diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a vitória está no final, começo, o final. Tudo tem um trajeto na nossa vida. A minha vida tem um propósito, tem um trajeto. Na vida do irmão José Nery, né? Tem um trajeto, tem um propósito. Na vida do irmão Edivaldo, que está nos filmando também. Cada um de nós viemos nesta terra com um propósito de Deus, né? Estamos nessa terra porque Deus permitiu que nós, nesta era, manifestasse a cada um de nós, para que seu nome fosse glorificado através das nossas vidas. Então eu glorifico a Deus nesta tarde, no dia 20 de abril de 2021, né? Que essas palavras estão sendo seladas, vai ser também mostrada para outras pessoas, porque você, ainda que não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, pode ter sido até batizado numa igreja, mas ainda não foi invocado o nome de Jesus Cristo no seu batismo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, você ainda não foi batizado, você ainda não foi batizado. Você entrou um pecador enxuto, saiu um pecador molhado. Você foi batizado para entrar numa religião. O batismo da Bíblia, o batismo das Sagradas Escrituras é para a pessoa entrar em Jesus Cristo. É como diz aqui em Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, vou ler para terminar, encerrarmos. E nós batizamos nosso irmão Nery. 6, 3 a 5 de Romanos. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, todos que são batizados em Jesus Cristo foram revestidos de Cristo. Então, o velho homem, né, aqui fulano, o velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que nós sirvamos mais ao pecado. Aí, então, agora vamos servir a Jesus Cristo. Agora, estamos sujeitos a cometer deslizes nas nossas vidas.
Porque estamos ainda nessa carne aqui. Deus está tratando com esse homem de dentro. Porque carne e sangue não vai herdar o reino do céu. Que Deus abençoe nosso irmão José Nery, né? E que essas palavras fiquem no seu coração marcado dia de hoje, né? A gente vamos estar sempre à disposição para te ajudar, né? A gente fica como responsável, né? Pela alma da pessoa quando batiza, somos responsáveis diretamente, né? Se tiver alguma dificuldade espiritual, alguma orientação, estamos à disposição para orientar também, né? E aquilo que a gente não souber, a gente coloca nos pés de Jesus, né? E Ele dá a resposta. Tudo que for fazer, coloca Jesus em primeiro lugar. Tudo na sua vida, coloca Jesus em primeiro lugar. Porque colocando Jesus em primeiro lugar, dá tudo certo. Amém? Então Deus abençoe por essas palavras. Deus colocou no meu coração. E vamos realizar o batismo do irmão Nery. E que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.